Fala, estudante, gente fina, beleza? Você por acaso sabe ler? Sabe ler da maneira correta? Da maneira que te ajude a aprender mais? Pois é, meu nome é Paulo Taveira, eu sou professor e consultor e eu estou aqui nesse vídeo para te ajudar a entender como é que você pode melhorar o seu hábito de leitura para te ajudar nos estudos. Você já se pegou alguma vez lendo um texto e chegando no final desse texto não se lembrar do que você leu? E aí você vai lá, lê de novo o texto e no final nada de novo? Pois é, isso é muito comum quando a nossa atenção não está presente na leitura, quando a gente não consegue ficar concentrado o suficiente para que a leitura faça sentido para a gente. Mas antes de explicar como é que você pode resolver esse problema, eu tenho que explicar como é que funciona o processo de leitura. Durante a leitura, nós utilizamos uma memória chamada de curto prazo, que é diferente daquela memória de longo prazo, que é a que nos interessa como estudantes, para armazenamento consolidado do aprendizado. Bom, o fato é que a memória de curto prazo ela é única. E o seu cérebro, ele tem dois hemisférios, o esquerdo e o direito, o seu e o meu também. Quando a gente está lendo, a gente tem normalmente a aplicação, a utilização do hemisfério esquerdo do nosso cérebro, que é responsável pela parte racional, a parte analítica, a parte lógica do processo. O hemisfério direito, ele é responsável pela parte lúdica, pela parte intuitiva, criativa. Os dois precisam estar presentes no processo da leitura, senão você vai ter um problema de falta de concentração. E é o que normalmente acontece. Exemplo, você está lendo alguma coisa e aí durante o texto aparece uma palavra que é muito importante para você, que tem um valor importante para você. O seu lado direito do cérebro pega essa palavra e começa a divagar, a viajar na maionese nessa palavra. Ele requisita a memória de curto prazo que estava sendo utilizada pela leitura, pelo ato da leitura, e começa a utilizá-la para divagar a respeito daquela palavra e o significado, o contexto dela, tá certo? Você perdeu a preferência do hemisfério esquerdo pelo texto que está sendo lido para que o direito utilizasse a memória de curto prazo e fizesse proveito dela nas divagações. E aí, nesse caso, você chega ao final do texto e não consegue lembrar do que você leu. Então eu vou te dar agora 5 dicas que vão te ajudar a organizar melhor o seu processo de leitura para você manter o seu nível de atenção. Primeira coisa, durante a leitura você deve se manter concentrado e focado no que você está fazendo. Isso significa, por exemplo, que a sua mesa, o seu ambiente de leitura não deve ter muita coisa que tire a sua atenção, que tire o seu foco. Então, ao ler com atenção, dedicado à leitura. Segundo passo, enquanto você estiver lendo, você vai fazer uma criação de cenários mentais. Lembra lá do hemisfério direito? Nesse momento você recruta o hemisfério direito para participar do processo da leitura. Então ele não vai atuar como um concorrente pelaquela memória de curto prazo, ele vai ser um colaborador no processo da leitura. Isso é muito poderoso. Você deve se lembrar da época que você era criança, os livros que você lia quando criança, dificilmente você esquecia. Qualquer criança que lê um livro, ela consegue repetir a história do livro. Por quê? Enquanto lê, ela é estimulada a imaginar o cenário que aquela historinha traz. Então, o que você vai fazer é uma coisa muito parecida. Enquanto estiver lendo um texto, crie cenários mentais sobre o assunto que está sendo lido no texto. Tranquilo? Terceiro passo, você vai ler em voz alta. A leitura em voz alta ajuda você a manter o nível de concentração. Mas se você estiver num local onde não se pode ler em voz alta, por exemplo, uma biblioteca, você vai usar um recurso que muitos artistas, muitos atores utilizam para repassar texto antes de entrar em cena. Eles se imaginam falando em voz alta. É um recurso poderoso que projeta um resultado semelhante ao da leitura em voz alta, tá certo? Quarto passo que você vai utilizar para melhorar a concentração durante a sua leitura é combater o sono. Às vezes a gente fica com sono enquanto está lendo, e se esse sono não for devido a um cansaço físico que tem que ser respeitado, e aí você precisa dormir, você pode ler de pé. Enquanto você está lendo de pé, você estimula o seu corpo a ficar desperto e aí você não cai na sonolência. E o quinto e último passo é você, ao ler em voz alta em pé, gesticular, usar a sua parte sinestésica do processo de aprendizagem para fazer interpretação do que você está lendo. Dessa forma, você consegue recrutar todas as suas formas de aprendizagem visual, sinestésica e auditiva para que o processo de leitura se consolide e aumente a sua chance de fixar aquele conteúdo que está sendo lido e estudado, tá certo? Então essas são as 5 dicas relativas ao aumento da sua concentração durante a leitura. Vamos ler melhor e com mais resultado, beleza? No próximo vídeo aí a gente continua o assunto. Um abraço e até lá!